gente teve muito erro técnico e a gente perdeu muito duelo hoje. Muita segunda bola. Isso determinou o resultado do jogo. Agora, não acho que hoje, se o Ryan jogasse por dentro, ele teria feito uma partida melhor do que ele fez hoje. E ele não ficou de assistente, de lateral. Ele pouco voltou até a última linha lá. Vascaíno do Cerrado. Se liga no que eu vou te falar agora, né, que pode mudar o teu mês ou até te mudar financeiramente falando. Ter um método diferenciado de trabalho que pode te ajudar a ganhar uma grana trabalhando de casa. O Multirenda Express é aquele método que eu sempre falo por aqui, né? E ele liberou um passo a passo tão simples que literalmente qualquer pessoa consegue seguir. É copiar, colar e aplicar. Tem gente fazendo 150, 200, até 300 reais por dia só de botar em prática o que eles ensinam, tá? Aí vai depender também, né, do seu esforço ali para você poder assimilar, né, as aulas e a sua prática. É um trabalho, como eu falei, é um trabalho e dá para você ganhar uma grana extra trabalhando de casa. Como estamos aí na Black November e eles acabaram de bater 10 mil alunos, abriram 100 vagas por R$49, ou 12 parcelas de R$5. Daí 15 centavos por dia. Cara, é um preço muito acessível para você que quer estudar esse método, tá? Você vai ter acesso a um método com suporte por e-mail e WhatsApp, acesso vitalício e garantia de satisfação por 7 dias. Se não curtir, é só pedir sua grana de volta. Então, eu acho, para mim não tem garantia melhor que essa, né? É só pedir seu dinheiro de volta. Tá precisando sair do aperto, uma grana extra para te ajudar nas contas, complementar sua renda ou começar a guardar uma grana? Clique agora na descrição ou no primeiro comentário fixado, porque as 100 vagas vão evaporar. Depois acaba a promoção e volta para o preço normal. Vá lá agora e garanta a sua vaga. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes. Chegando para a difícil tarefa do vídeo do dia seguinte, o vídeo da ressaca. Depois de mais uma derrota, mais um vexame, um time que simplesmente abandonou o campeonato. Não sei por que cargas d'água essa atitude, essa postura de jogadores sem comprometimento, sem compromisso, de um técnico perdido à beira de campo, né? Não sei o que houve, é preciso ser explicado, porque não é só a questão tática, técnica, física, tem uma questão anímica aí que ela tá assim, saltando os olhos. Alguma coisa aconteceu dentro desse clube, dentro desse time, que fez o Vasco simplesmente abandonar o Campeonato Brasileiro. Bom, antes da gente bater um papo, pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, deixa o hype, tudo que você puder fazer pro canal. Sei que é difícil, sei que você tá puto como eu, chateado. Imagina eu que tenho que gravar 2 vídeos por dia para falar disso aí, né? Então vou pedir essa colaboração, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Olha, para completar, né, a gente acorda hoje já com essa ressaca, essa dor de cabeça, esse gosto ruim de ter esperado a porcaria da data FIFA acabar para a gente passar raiva com a porcaria desse time, né, com jogadores vagabundos, né, não vagabundo no sentido de não trabalham, vagabundo no sentido não se entregam, entram em campo com uma alma de derrotado, é 5 minutos de bola rolando, você já tem o sentimento de que esse time vai perder. É o sentimento que eu tive com o jogo contra o Juventude, contra o Botafogo e agora contra o Grêmio jogando lá no Sul, né? E hoje também teve a final do Carioca Sub-20, a molecada que estava vindo bem, empatou em 0-0 com o Botafogo, 4 jogadores expulsos, 2 para cada lado, e nos pênaltis o Vasco conseguiu errar uma caralhada de pênalti, perdeu para o Botafogo o título, aí partiram para porrada, enfim, cenas lamentáveis dos moleques que deviam dar exemplo aí, né? E o Vasco perde um título, a gente amanhece, depois de uma derrota, a 4ª seguida, e amanhece perdendo o título da molecada no Sub-20. Mas não dá pra gente imputar ou responsabilizar a molecada pelas nossas frustrações, o nosso sentimento ruim com relação a tudo que fazem com o Vasco e o Vascaíno. Os moleques chegaram na final, infelizmente perderam nos pênaltis, né? É continuar incentivando, são garotos, né? Estão ali lutando para poder mudar a vida da família deles, a deles inclusive, e tomara que um dia dê certo e que o Diniz passe a utilizar a molecada da base no lugar de jogadores sem compromisso. Não adianta você ficar aqui só responsabilizando o Diniz. Eu vi vascaíno dando chilique porque colocava o Tietchan e não colocava o Hugo Moura. Com coisa que o Hugo Moura iria mudar esse meio de campo do Vasco. Para mim, Tietchan e Hugo Moura, a mesma porcaria, né?
Aí você tem o Paulinho, que nunca mais foi utilizado, não sei como é que tá treinando, porque você tá com vontade de jogar, a gente não sabe o que tá acontecendo, né? Aí bota o Thiago Silva entra parecendo uma porca prenha, né? O cara totalmente sem ritmo, totalmente pesado, dando bote errado, não resolve. Então o problema não é botar o Thiago Mendes, o problema não é botar o Hugo Moura, o problema não é tirar o PH e botar o Puma, porque o PH sim também teve o pênalti que ele fez, que foi cabaço no final do primeiro tempo, teve a expulsão dele também, que ele foi cabaço, tá? Assim como o Robert Renan falhou naquele lance lá, que era pra ele cortar um cruzamento, ele não corta, teve um pênalti do Robert Renan também, acho que foi no jogo contra o São Paulo. O Nuno Moreira, que vinha jogando bem, não tá jogando nada. O Coutinho é outro que também, não sei, que tá fazendo hora extra em campo, era só para jogar um primeiro tempo. Hoje joga uma partida inteira. Tietê, o Verratti, cara. Como é que pode, né? O artilheiro do Brasil, o cara que era certeiro na bola aérea, acabou a confiança, o homem morreu. Não acerta mais nada, cara. Nem no seu melhor fundamento, que é a cabeçada, ontem ele teve uma oportunidade, cabeceou totalmente para fora do gol. Então, assim, tudo errado. O time desandou de uma maneira bizarra. E a gente, quando pegou aquela sequência, a gente despencou, chegou a estar em oitavo, próximo da sétima, assim, brigando pela sétima, sexta colocação. E despencou para 14º, estagnou com 42 pontos. Eu lembro quando a gente foi pegar a sequência difícil no Campeonato Brasileiro, eu falei, agora a gente bate na zona de rebaixamento, mas bate bonito jogando esse futebol. Aí vai lá, empata com o Flamengo, mete 3 no Bahia, mete 2-0 no Cruzeiro, mete um 4-3 no Vitória, mete um 2-0 jogando fora no Fortaleza, mete um 2-0 no Fluminense no Maracanã, faz uma festa, mete um 3-0 no Bragantino. Aí pronto, falou, poxa, com essa sequência que seria a pior, agora não. Agora a gente está na semifinal da Copa do Brasil, a gente é 8º ou 7º colocado no Campeonato Brasileiro, vai brigar por Libertadores. Agora o nosso fim de ano vai ser feliz. Mas o vascaíno e felicidade, isso não cabe na mesma frase. Não cabe há muitos anos, cara. Não cabe. E aí, para o nosso desgosto, o time vai pegar uma sequência que seria uma sequência muito mais tranquila e o time simplesmente abandona o Campeonato Brasileiro. Porque foram 2 partidas em casa para ressuscitar o São Paulo, que não vinha ganhando de ninguém, que o Lucas Moura voltou só para jogar contra o Vasco, já teve problema no joelho de novo, já parou de jogar de novo, voltou só para atazanar a vida do vascaíno, né? Perde para o São Paulo, perde para o Juventude, brigando para não cair, tomando porrada de todo mundo, perde para o Juventude em São Januário, perdeu os 2 jogos para o Juventude, os 2 perdeu lá e perdeu em casa, de virada, por 3-1, né? E aí vai pegar o Grêmio. Olha o time do Grêmio, cara. Que time porcaria esse time do Grêmio. Quem é o grande jogador do time do Grêmio? Mas atropelou o Vasco ontem. Mandou do início ao fim. Perde para o Botafogo, perde para o Grêmio. 4 derrotas seguidas e a gente volta para nossa realidade de time fela da puta que não consegue passar um ano sem brigar perto da zona de rebaixamento. É muito desgosto, cara. É o que eu falei. Vasco, vascaíno e felicidade não cabe na mesma frase. Não dá pra gente ser feliz. A gente sentiu, a gente imaginou, a gente foi inocente de acreditar que ia ter um final de ano tranquilo, né? Vamos ficar ali entre os 8, entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, vamos para uma semifinal cheio de moral, com possibilidades reais de ir para uma final do Campeonato da Copa do Brasil, volta a ser um patinho feio, o time que vai ser batido facilmente na Copa do Brasil pelo Fluminense, que bateu no Flamengo ontem, né? E vem cheio de moral, tá ali no topo do Campeonato Brasileiro, tá garantido na Libertadores, ele, o Botafogo, o Flamengo, e o Vasco continua sendo o patinho feio do Rio de Janeiro. Essa é a nossa realidade. Em 4 jogos, toma 10 gols. 10 gols. Uma defesa que tinha parado de sofrer gol depois da janela. Toma 10 gols e faz apenas 1. Isso é o Vasco. Isso é o Vasco, né? A zaga virou uma peneira, o Barros corre sozinho no meio de campo, Coutinho e Nuno Moreira voltaram a ser nulo. Nuno Moreira, que era o jogador de destaque, hoje não acerta mais um passe.
né? É isso, o Verratti é um a menos dentro de campo e o Fernando Diniz, cada vez que vai mexer no time, piora a nossa situação. Olha, o Vasco é como eu falei, né? Hoje o Vasco é 14º colocado com 42 pontos. 42, é 14º? Acho que é 14º, né? E a sorte, se é que dá para chamar isso de sorte, é que tem times piores no Campeonato Brasileiro. Porque você tem um Vitória com 36 vitórias, pega Sport, Mirassol, Bragantino e São Paulo. Os 4 jogos do Sport, do Vitória. Acho que o Vitória chega a somar 43 pontos. Que se ele pega o Sport, ele vence, vai a 39, empata com o Mirassol, vai a 40. Aí perde para o Bragantino jogando lá. O Bragantino voltou a jogar bem. Vamos dizer que perca para o Bragantino e vence do São Paulo no último jogo, vai a 43. Ou ganha do Bragantino e perde para o São Paulo, vai a 43. Estou botando 2 vitórias e um empate para o Sport nos 4 últimos jogos, para o Vitória. Vai a 43. O Vasco precisa de 1 ponto. 1 ponto para não cair para a segunda divisão. Né? O Santos tem 37 pontos. Pega o Inter, hoje não, pega o Inter em casa, não, pega o Inter fora, pega o Sport em casa, pega o Juventude fora, pega o Cruzeiro em casa para finalizar. Acho que o Santos vai passar o Vasco, tá? O Santos, eu botei aqui, ó, um empate, botei empate contra o Inter fora, vitória contra o Sport em casa, vai vencer o Juventude fora e a derrota para o Cruzeiro. Soma 44 pontos. Passa o Vasco. Passa o Vasco. O Internacional pega o Ceará, né? Hoje, a sorte do Vasco é esse confronto direto, tá? Santos, Internacional, Ceará, os caras se pegando. Pega o Ceará, pega o Santos, pega o Vasco fora, pega o São Paulo fora, pega o Bragantino em casa para finalizar. Agora, para mim, quem eu acho que vai cair para a segunda divisão, que olha, tem a mesma pontuação do Vasco, vai ter uma sequência muito complicada, que vai brigar ali é o Ceará, tá? O Ceará tem 42 pontos, mas o Ceará, olha, o Ceará pega o Inter hoje em casa. Se o Ceará perder pro Inter hoje em casa, o Ceará tá encrencado. Ele pega o Mirassol fora, o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras. Aos 4 jogos, os 4 últimos jogos do Ceará. Se o Ceará não ganhar, hoje é uma final de campeonato pro Internacional, pro Ceará. E pro Inter. Porque se o Ceará perder pro Internacional, o Ceará tá encrencado. Ele pega simplesmente o Mirassol fora, o Cruzeiro. O Mirassol perdeu para ninguém em casa. Pega o Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Os 3 times estão brigando por título. A sequência do Ceará. Então, assim, a sorte do Vasco é que tem time em situações pior. E não é 1, 2, tem 3, 4 times numa situação pior do que a do Vasco ali, para essa última vaga da zona de rebaixamento. Senão a gente estaria fatalmente na zona de rebaixamento. Para finalizar o vídeo, vamos deixar aí o professor Pardal, né? Ele mexe errado, ele tem umas ideias ali que colocam o Vasco muito em risco. O Barros jogando sozinho de volante, se não utilizar os moleques da base, de tirar jogadores, saca do time. Verratti não dá mais, gosto do Verratti. Pode ter um carinho, respeito pelo que ele fez pelo Vasco nos momentos mais difíceis, mas Verratti não dá mais, tá? Hugo Moura não dá mais. Esse Thiago Silva pode dispensar também, né? O seu Coutinho, se continuar jogando esse futebolzinho também, sem vontade, sem tesão, sem intensidade, que eu quis dizer, intensidade, inclusive entregou o segundo gol para o Grêmio ontem. Não dá. Então tira esses caras e bota a molecada na base para jogar. Vai voltar o Robert Renan, inventa alguém nesse meio para jogar de volante, fecha a casinha pra gente empatar. A gente precisa empatar, Diniz. A gente precisa de 2 empates, Diniz. Ou 1 empate. Pega o Bahia, vai tomar ferro. Aí tem 2 jogos dentro de casa. Pega o Mirassol. Não, pega o Inter e depois pega o Mirassol. 1 ou 2 empates já livra o Vasco. Porque depois é o Atlético Mineiro fora, não ganha do Bahia, não ganha do Atlético Mineiro. Então a gente precisa de empatar, Diniz. Fecha a casinha, porra. Bota outro volante pra jogar com Barros. Bota os moleques pra jogar, porque cadê o Estrela? Por que o Estrela não tem vez nesse time, cara? Não entendo. Bota o Vascaíno, o Paulinho Paula, que vai dar a vida nesse meio de campo do Vasco. Não o Tietê.
Tietê e Coutinho é doído você ver o meio de campo sem pegada com Tietê e Coutinho. É o que o Santos sofreu no campeonato, né? Tem o Neymar que é qualificado, joga muito, mas não marca. Aí o time perde com intensidade. Caiu até minha cola aqui, mas eu ia dizer o seguinte, o Diniz foi perguntado na coletiva, né, o que eles fizeram na data FIFA? Vocês treinaram na data FIFA? Vou deixar aí a resposta do Diniz, né, porque o time voltou pior. Obrigado. Então, na data FIFA, a gente trabalhou tudo que dava para trabalhar. Então, vou te falar, a gente trabalhou saída de bola, a gente trabalhou construção de linha média, para jogar com um time de defesa mais baixa, marcar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. O que aconteceu hoje é que a gente teve muito erro técnico e a gente perdeu muito duelo hoje, muita segunda bola. Isso determinou o resultado do jogo. E para finalizar, ele foi perguntado por que tirou o Ryan do ataque, vinha jogando bem de centroavante, era o jogador das finalizações, dos gols que estava resolvendo, para voltar com o Ryan para a ponta direita. Então vou deixar aí, o Coutinho não joga no próximo jogo, tomou um amarelo, tá fora do jogo contra o Bahia, tá? É capaz dele meter o Nuno Moreira no lugar do Coutinho e para entrar com o Verratti no time. Que o tesão do Diniz é, tirou um jogador, tem a responsabilidade. O Verratti é o meu 12º jogador. Se o Léo Jardim se machucar, eu vou improvisar alguém para botar o Verratti. Eu vou botar o Robert Renan no gol para poder colocar o Verratti dentro de campo. Você vai ver se ele não vai fazer isso. O Coutinho tá fora do próximo jogo. Ou ele mete o Tietê no meio de campo, ou ele volta com o Nuno Moreira para poder entrar com o Verratti nesse time aí. Então vou deixar aí ele tentando explicar por que o Ryan jogou de ponta / assistente de lateral, tá bom? Curte, comenta, se inscreve no canal, desejar para você um feriado abençoado, fique com Deus, saudações Vascaínas. Diniz, boa noite, Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Eu queria entender o que você pensou em relação ao Ryan nesse jogo, que é condicionado pelo Verratti um afastamento dele da zona mais perigosa do campo, que é a grande área. Você impulsionou muito o Ryan durante aquela sequência de vitórias, jogando como centroavante. E hoje a gente observou que o Ryan era mais um assistente de lateral, estava acompanhando o Marlon o jogo inteiro, e quando não acompanhou, o Amuso foi lá e fez o segundo gol. Eu queria entender o que você pensa em relação de tirar o seu jogador mais letal, que finaliza melhor, o mais veloz, o melhor que você tem hoje no 1 contra 1, até fisicamente falando, da área mais perigosa do seu adversário. Queria que você explicasse isso para o torcedor. Obrigado. Então, a explicação para isso não é difícil. A melhor jogada do Ryan, as duas melhores jogadas do Ryan foi quando ele jogou de ponta, não de centroavante. Então, o espaço que tinha para ele jogar, hoje melhor, mesmo se ele tivesse centroavante, muito provavelmente tinha tirado ele para o lado, para poder jogar, porque a gente não conseguiu jogar pelo corredor central. Então, eu não acho que hoje, se o Ryan jogasse por dentro, ele teria feito uma partida melhor do que ele fez hoje. E ele não ficou de assistente de lateral. Ele pouco voltou até a última linha lá. E o lance que ele, como você mesmo disse, foi o Marlon que fez o gol. A gente perdeu, não teve nada a ver com o Ryan. A gente perdeu uma bola, estava no nosso pé, a gente perdeu uma bola e teve um contra-ataque. Não era o Ryan que ia marcar o ponta. Ele uma vez marcou o ponta do adversário. E eu nem trouxe o Ryan para acompanhar o Marlon. O Ryan praticamente veio até o meio, fechava, e se a gente roubasse a bola, era uma condição de contra-ataque. Mas, obviamente, isso não impede dele jogar, muito pelo contrário, de centroavante, como ele vinha jogando. Quando ele jogou de centroavante, teve uma pergunta de um colega seu na entrevista passada: por que você está jogando de centroavante se ele rende melhor do lado? Então, existe um certo condicionamento pela derrota do que aconteceu no jogo, mas eu não acho que o Ryan hoje, se ele jogasse mais por dentro, teria mudado muito o cenário, porque não era questão de um jogador ou outro. A gente errou muito tecnicamente, Lineker, muito. Então a gente não chegou, se ele estivesse na frente, a gente ia chegar pouco, a gente chegou pouco, como é que o Ryan na frente, o que ele teria feito hoje de muito diferente se a gente não conseguia entrar com a bola de uma maneira mais clara no último terço do Grêmio. Então, quando a gente entrava, a gente estava errando a maioria dos passes e cedendo contra-ataque. A gente jogou errado hoje e mal. As duas coisas. Principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo, a gente, quando voltou de uma maneira mais equilibrada, mas a gente tomou o gol, a bola que estava no nosso pé, a gente cedeu para o adversário, cruzaram, raspou no Robert Renan, tirou o Barros da jogada.
E aí o jogo com 1-0 do Grêmio, acho que ele fez um primeiro tempo bem melhor que o Vasco. E jogou o segundo tempo melhor também, mas o primeiro tempo foi uma diferença muito grande. Eles finalizaram 16 vezes no primeiro tempo. Acho que 4 ou 5 no segundo. A gente precisa melhorar, mas não acredito que foi por conta do Ryan, ter tirado o Ryan da zona central e ter colocado ele na ponta.